100 homens. Havia ali em Gilgal, que é onde acontece isso, Eliseu havia montado, eles chamavam de uma escola de profetas. E essa escola de profeta não é porque formava profeta, mas era porque jovens, adultos, eles iam até lá para ouvir dos profetas e aprender dos profetas. Porque quem ungia um profeta era Deus, quem derramava o óleo era Deus. Então esses 100 homens, eles faziam parte dessa escola de profetas. Era um tempo de fome. E o texto vai dizer que Eliseu ganha 20 pães, mas tem 100 homens. E aí eu me lembro, e você vai se lembrar também, de Jesus diante de uma multidão. Jesus não eram 100 homens, Jesus tinha 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulher sempre é mais, então não quero nem pensar a multidão que havia. E quantos tinha de Jesus? Quantos pães Jesus tinha? 5 pães e 2 peixinhos. O profeta Eliseu, a vida profética, o poder, a autoridade que esse homem exercia, ele monta para Jesus. Na verdade, querido, de Gênesis a Apocalipse, a palavra ela vai apontar para Cristo. Ela vai mostrar e manifestar o poder de Cristo. E é algo tão interessante, queridos, porque no ano da colheita, você precisa entender isso. Você e eu inauguramos agora um novo semestre. 6 meses aí pra gente viver. Esse 10 dias aí, eu falei com meu amor. Falei, meu Deus, tá rolando um negócio aí no reino do Espírito. Porque 5 pessoas dessa igreja conseguiram emprego, que estavam desempregados há um tempo. 3 pessoas dessa igreja foram promovidas no seu local de trabalho. Aí eu falei, opa, tem uma atmosfera de mudança profética na vida financeira do povo. Pega isso pra você. Fala, eu recebo, eu quero também, Jesus. Tô dentro, eu faço parte dessa promessa. Então tá acontecendo um movimento, sem forçar, sem nada. Deus está fazendo uns negócios no nosso meio, irmãos. E você precisa estar atento a uma liberação de poder, da qual você precisa se posicionar e se apropriar desse poder de Jesus que está liberado para a minha vida e para a sua. Afinal de contas, a colheita é assim. Eu me lembro quando a gente iniciou nesse mês de janeiro, eu trouxe uma palavra exatamente sobre a colheita. Então a colheita, existe a colheita simples, básica, normal. Você planta e você colhe. Mas existe no reino espiritual algo tão maravilhoso, que é quando você nem planta, mas mesmo assim você colhe. É quando você planta em outra terra, em outra situação, em outra circunstância, mas Deus te faz colher na terra em que você nem plantou. Isso é muito poderoso, irmãos. Pastor Vinícius, semana passada, que delícia, né? Matar saudade de tanta voz profética que aquele homem é, aquela família linda. Ele falou aqui nesse altar que hoje ele estava tendo uma colheita, que Deus usou a Danúzia, que ele iria colher numa terra que ele não plantou. E eu ri muito, porque lá em Teresópolis eu estava recebendo essa mesma palavra. Deus usando um profeta e dizendo para mim, eu vou te levar a colher numa terra que você não plantou. Então eu estou aqui para dizer para você que é possível, pelo poder sobrenatural da glória de Deus que se manifesta por graça, favor e misericórdia, porque não tem nada a ver com méritos nossos, nos levar a colher até em terra que a gente não plantou. Tem colheita, meu irmão, que você vai experimentar no próximo semestre. Pega aí, hein, povo. Pega na galeria, pega. Tem colheita que você vai experimentar no próximo semestre, que a vizinhança, que o povo que trabalha com você, o povo da tua casa vai olhar e vai dizer, meu Deus, só o Senhor poderia fazer isso que fez na vida dele. Só o Senhor poderia fazer o que fez na vida dela. Sabe, queridos, é esse mover profético. Então eu quero nessa noite ativar você nessa veia profética que é sua. Porque a partir de Cristo Jesus, Jesus falou, ide.
Receba o poder e faça tudo aquilo que eu fiz, e faça obras maiores ainda. O poder de Deus que estava liberado sobre o profeta Eliseu, ele está liberado sobre mim e você, porque não tem a ver com o profeta Eliseu, mas tem a ver com Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus, com Cristo Jesus, que morreu por nós para nos outorgar este poder. É isso, irmãos, é sobre isso. A gente fica igual o maracujá de gaveta, puxando a cachorra-maga, acabado, cansado, sem ânimo para profetizar, para declarar, para acionar o reino dos céus, para orar, para clamar ao Senhor que dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, sabe, para usar da palavra de Deus, que é uma arma poderosa no reino espiritual. É tempo de estar atento, irmãos. Fala para essa pessoa que está do seu lado: acorda, fica atento. Tem um poder de Deus sobre a sua cabeça. Tem um poder de Deus disponível sobre a sua cabeça. Sabe, queridos, e há tantos relatos na palavra poderosos. Existe uma frase de um teólogo irlandês que eu li um livro, na verdade não, eu li um artigo onde ele fala sobre isso, porque é muito interessante, queridos, porque muitas vezes na palavra de Deus há registros poderosos de fome. Havia fome em tal lugar, e Deus usou o corvo para alimentar o profeta. Havia fome, Deus mandou Abraão sair e voltar para outra terra, porque havia fome. Isaac estava em Gerar, e havia fome na terra de Gerar, e Deus falou para Isaac continuar em Gerar, que ia abençoá-lo. Aí Ruth e Noemi estavam numa escassez, um tempo de fome, e Deus manda que elas vão para a terra de Moabe para serem alimentadas. Sabe, queridos, a palavra ela está repleta de ações aonde o povo de Deus sofreu fome, sofreu escassez, aonde a nação sofria escassez e fome. E eu li um artigo desse irlandês teólogo. Ele disse o seguinte: a fome na Bíblia é mais do que uma maldição, é um sinal de mudança, uma chance para um novo começo. Então o que eu estou dizendo é que as crises mais desafiadoras, elas são um cenário aonde Deus manifesta o seu poder, aonde Deus muda a história, aonde Deus faz as coisas acontecerem. Sexta-feira eu estava lá na Pibita, falei certo? Igreja Primeira Batista de Central de Itaboraí. Eu fui pregar lá numa conferência de mulheres, e que delícia, né? Sempre bom conhecer novos irmãos. O pastor lá nos tratou com tanto carinho, foi uma bênção. E eu estava pregando naquela igreja sobre os novos ciclos. Na verdade, a igreja ela está vivendo o ano do novo ciclo. E eu falei para eles o seguinte: que para viver um novo ciclo você tem que encerrar o velho. Você não vive um novo se você não encerrar o velho. Então, quando nós olhamos, queridos, para os desafios que nós temos, e muitas vezes são tanta desgraceira na nossa vida, é tanta coisa que a gente precisa enfrentar no dia a dia, é tanta batalha que a gente pensa assim: meu Deus do céu, que indisposição para fazer. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: toda luta, todo deserto, toda batalha enfrentada é um cenário para Deus mudar a história e mudar o quadro. E aí eu contei lá como testemunho, porque momentos maravilhosos, eles são demais de viver, mas eles não duram para sempre. Perdas são inevitáveis, já preguei sobre isso aqui. Então a nossa vida ela é feita de ciclos. Momentos maravilhosos, momentos difíceis, momentos maravilhosos. Aí tem época que a gente fica nos momentos difícil, depois muito difícil, depois tremendamente difícil. É aquele momento que a gente não é convidado nem para funeral, ninguém lembra da gente. Aí vai no Instagram, tem festa, todo mundo foi para festa, todo mundo estava num negócio. E puxa, meus amigos não me chamaram. É um tempo de escassez, é um negócio esquisito. Faz parte da vida, para nos ensinar. Só que encerrar é muito necessário. Eu com a minha irmã e com a minha mãe, nós tivemos barraca na Ferarte, né? Eu tive malharia, irmãos. Eu tricoto, eu costuro. Isso mesmo. Faça mesmo.
E o nosso sonho lá era ter uma máquina industrial. Nós compramos a máquina industrial. Mas pensa em sonho que eu tinha, irmãos. Eu tinha um sonho que eu ia ter lojas. Que ia ter cadeias de lojas. Já tinha nome. Eu fiz até uma logo. Chamei uma pessoa. Naquela época não tinha essas coisas de internet toda, né? Mas eu chamei uma pessoa que desenhava. Falei, desenha uma logo aí. Ela fez lá com as siglas do meu nome, com o nome da minha irmã, e a gente sonhou com aquilo. E aí tudo que eu podia, aí compramos uma máquina, mas pensa numa luta. Máquina usada, pagamos caro, prestações altíssimas. Quando a máquina chegou, 15 dias usando, a máquina bateu o motor. Vocês estão rindo que não foi vocês. Uma guerra, um choro, uma luta. Meu Deus, o que você pensa? O sonho acabou. Na verdade era Deus dizendo, chega, não é isso que eu tenho para você? Se eu tivesse ficado lá, eu não estaria aqui hoje, irmãos. Por isso que ciclos precisam ser encerrados. Deus move daqui, Deus move dali, Deus tira coisa, a gente fica com raiva, parece que está perdendo. Não era o que a gente queria, não é como a gente sonhou. Agora o que a gente precisa discernir é que há um poder de Deus que move soberanamente sobre a minha cabeça e sobre a sua. Você já fez projetos que foram frustrados? Claro! Você é gente. Todos nós já vivemos isso. Você já pensou em situações e falou como vai ser? Claro! Mas nós precisamos entender, olhar para a palavra e enxergar que há coisas poderosas que o Senhor fez no passado e que Ele quer fazer de novo. O que depende isso de mim? No cenário mundial que nós estamos, queridos, mais que nunca é uma questão de urgência. Que eu e você, como servos de Deus, crentes em Jesus, nós nos levantemos como profetas e profetisas nesse tempo. Sobre a nossa casa, sobre o ambiente onde nós estamos inseridos. Ezequiel 22:30 vai dizer que o Senhor, eu busquei entre eles homens que estivessem tapando o muro. Ezequiel 22:30, isso. E estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, porém a ninguém achei. Sabe, queridos, domingo, na quarta-feira, eu até comentei isso. Edneia deu a palavra lá na nossa célula, né, Edneia? Nós estávamos falando sobre essa manifestação de Deus, desse poder de Deus. E eu estava falando sobre isso. Meu adendo, né? Só na minha contribuição. Eu estava tocando nesse assunto de Ezequiel 22. Porque o Senhor está procurando a mim e a você. Ele precisa de mim e de você. Não, irmãos. Mas Ele escolheu nos usar como voz profética nessa terra, como alguém que muda o ambiente, que declara a vitória, que declara a vida. Ezequiel 37, o profeta Ezequiel é colocado diante de um vale de ossos secos. Se você conhece muito bem esse texto, já foi pregado 1000 vezes. E ele é colocado diante desse vale. O texto vai dizer que o vale estava sequíssimo. E o Senhor falou para Ezequiel: pode Ezequiel viver? E Ezequiel falou, né? Senhor, tu sabes. E sabe o que seria algo normal ali? Deus falar para Ezequiel: senta e vê. E Deus bradar dos céus e falar: ossos, comecem a brotar agora, se levantem, ossos, agora comecem a nascer nervo, agora comecem a nascer carne, agora comecem os tendões, agora comecem a nascer a pele. E Ezequiel só ficar ali vendo o show acontecer. Não era óbvio, irmãos? Porque quem tem todo o poder é Deus. Mas Deus olhou para o profeta Ezequiel e falou: Ezequiel, profetiza. Eu vou fazer através da palavra que sair da tua boca. Você está pegando? Você está entendendo? Qual é a palavra que está saindo da sua boca? O que você tem profetizado nesses dias sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ambiente de trabalho, sobre a vida da igreja? O que você tem profetizado? Porque Deus pode fazer o show. Ele é o todo-poderoso, o grande eu sou. Mas Ele escolheu nos tornar participantes de obras poderosas, de milagres extraordinários. E quando nós olhamos para o texto que li aqui,
E eu quero com você ver algumas coisas a respeito desse texto, através dessa colheita sobrenatural, porque você vai colher aquilo que nem plantou, você vai colher aonde não plantou. E eu, se fosse você, te estava dizendo: glória a Deus, amém, eu recebo, porque você vai colher além do que você imaginou nesse ano. Você vai fechar dezembro, irmão, você vai estar aqui no culto da virada, jubilando, exaltando, glorificando, porque vai ser coisa muito forte que Deus vai fazer. Eu creio nisso, queridos. Mas assim, já se prepare, que pode ser que não seja do jeito que você imagina. Mas uma coisa eu tenho certeza: vai ser bom, perfeito e agradável. Vai ser a vontade de Deus para você. Então, quando nós olhamos para o capítulo, e aí agora eu me dirijo a todo o capítulo de 2 Reis, nós vemos aqui uma sequência de milagres. O capítulo 1 de 1 Reis começa com um profeta Eliseu falando acerca de uma mulher viúva. Projeta para mim aqui o 1. 2 Reis 4. A mulher viúva dos filhos dos profetas. Lembra que os filhos dos profetas que eu expliquei não eram filhos naturais, mas compunham aquela escola de profetas. Então uma mulher dos filhos dos profetas, ela havia ficado viúva com seus filhos, não tinha como alimento, havia fome na terra. No desespero ela iria perder os seus filhos. E aí vocês conhecem bem esse texto. Ela procura o profeta, porque o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre tem uma palavra dizendo: assim diz o Senhor. E o profeta diz para ela: procure vasilhas, vá nos vizinhos, peça emprestado, não poucas. E ela sai com seus filhos a buscar vasilhas. E à medida que ela acha as vasilhas, ela fala: o que você tem? Um pouquinho de azeite. E ela começa a derramar e as vasilhas vão se enchendo. Azeite era algo muito caro na época. E depois de todas as vasilhas cheias, o profeta diz: agora vai e vende e paga a dívida. Então há ali um poder de multiplicação do azeite. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chamo a sua atenção para esse milagre de uma coisa, irmãos. Olha que coisa tremenda. Para essa mulher pedir vasilha emprestada do vizinho, ela tinha que ter um bom relacionamento com o vizinho. Como é que está teu relacionamento com os vizinhos? Imagina depois ela devolvendo as vasilhas tudo vazia. E ela ouvindo que a mulher ficou endinheirada, pagou a dívida do marido. E os vizinhos olhando: o que aconteceu? Essa mulher precisou acreditar na voz daquele profeta. O segundo milagre registrado nesse capítulo é a mulher rica de Sunem. Está lá no verso 8. Essa mulher, ela via o profeta, e é lindo demais, porque essa mulher, ela tinha um coração generoso, um coração benevolente, da qual ela via o profeta passar todos os dias, e ela começou primeiro a servir a ele com lanchinho, servir a ele com um bocado de comida, cuidar dele. Um belo dia ela falou: puxa, é a mulher rica de Sunem, né? Puxa, olha que coisa linda, você ser chamado o homem rico de Tanguá, a mulher rica de Tanguá. Isso, Joyce já falou, eu recebo. Deus, que título maravilhoso, irmãos. Então você olha essa mulher, uma mulher generosa, uma mulher que era sensível ao Espírito Santo, e ela constrói o quartinho do profeta. Quem tem quartinho do profeta em casa? Arruma um quartinho lá para o profeta, gente. Hospeda dos profetas lá na tua casa. Seja o sofá da sala do profeta, seja o chão com o colchãozinho para o profeta. Receba um profeta na tua casa para tomar um cafezinho. Isso é bênção demais, irmãos. E o texto vai dizer que essa mulher, ela recebe o profeta, e o profeta Eliseu, eu estou construindo querendo que você medite na vida desse homem. Simples. O homem necessitou que alguém montasse para ele um quartinho. Mas ele, diante das simplicidades do cotidiano, ele exalava o poder e a glória de Deus aonde pisava. O que eu estou dizendo para você é que no seu cotidiano, Deus está te chamando a exalar a glória de Deus, a exalar o poder de Deus. Se você voltar, e a gente não precisa, no 1 Reis 2, 3, você vai ver como foi o chamado. A palavra fala que o poder de Deus estava sobre Eliseu, o conduzindo. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Ore assim comigo: Espírito Santo, por favor,
libere uma porção nova do teu poder para me conduzir todos os dias, em nome de Jesus, amém. É isso, irmãos. Esse profeta, ele estava ali na condução, e ele olhou para aquela mulher, e ele chama Geazi, o seu servo, o seu moço, que acompanhava ali o seu discípulo, e ele fala para Geazi, ou Geazi, e fala: olha só, o que essa mulher precisa? Poxa, o título da mulher, mulher rica de Sunem, o que essa mulher precisa? Olha, seu marido já tem uma certa idade, ela não conseguiu ter filhos, eu acredito que o sonho dela seja ter filhos, chama ela então. Olha, no ano que vem, nessa data, você estará segurando um filho. Você vê Deus falando com ele? Depois você lê em casa. Você não vê Deus chamando o profeta e falando: vai lá e diz para a mulher, eu estou mandando você dizer. Não, ele liberou uma palavra, porque o poder de Deus já estava nele, para liberar o que ele quisesse liberar, meu irmão. É chegar na tua casa e liberar o decreto. É chegar na casa do Senhor e liberar o decreto dos céus. E ele libera aquela palavra. Quando ela recebe, ela diz: não, Senhor meu, não faça isso com a tua filha. Como vai ser isso? E diz o texto seguinte, que aquela mulher passou o tempo, aquela mulher deu à luz a um filho, aquele filho cresceu, e aquele filho se tornou a alegria da casa, e estava tudo bem, tudo maravilhoso. E aí vai no verso 24. Aquela mulher, aquele menino já, um garoto, uma criança já, estava com seu pai no pátio, e de repente ele diz: ai minha cabeça, ai minha cabeça, e ele cai. Manda levar ele para casa. A mulher, ela faz uma constatação: seu filho está morto. E ela tranca o seu filho no quarto do profeta. Olha só, o quarto do profeta. O quarto do profeta é um lugar importante. É um lugar que você acolhe, mas é um lugar onde você deposita também as suas dores, os seus problemas, aquilo que está morto. E ela coloca aquele filho ali, e ela vai e caminha mais ou menos 25 quilômetros, irmãos, para encontrar o profeta. Geazi veio ao seu encontro, e ela diz: não, Geazi, não é contigo não, vai tudo bem, eu quero falar com o profeta, porque foi ele que disse algo para mim que eu nem pedi, mas ele disse. Então agora ele vai dar conta. Eita, irmãos. E o profeta vai com ela. E lá ele deita sobre o menino, respira na boca do menino, sopra o fôlego de vida, e o menino volta à vida. Segundo milagre registrado nesse capítulo: o primeiro, a multiplicação do azeite. Segundo, a ressurreição desse garoto. Me diz se a vida desse profeta não aponta para Jesus. E o terceiro milagre, versículo 38. Volta Eliseu para Gilgal. E aqui é claro que havia fome naquela terra. Aqui testifica isso, que havia fome na terra. Estavam sentados, e o cozinheiro vai fazer um ensopado, um caldo, uma canjiquinha, caldo verde. Ah, vocês estão vendo vantagem, né? Como me ensinou a Érica da Nutritiva, quem congela sempre tem. Sabe, queridos, e ele foi fazer aquele caldo. E aí um dos discípulos lá da escola de profetas, um dos filhos dos profetas, vai dizer o texto, ele vai buscar coisas para compor o caldo. Vai na horta, né? Mas o garoto desinformado, ele pega uma folha, que é uma folha venenosa. E o cozinheiro, não sabendo disso, corta aquela folha, é chamada de parra brava, que nada mais é do que uma folha com veneno, tóxica, e coloca na comida. E no versículo 40 vai dizer que assim deram de comer os homens. E de repente gritam. E engraçado que eles clamam, e eles disseram no versículo 40, eles não clamam: gente, alguém fez, ou a panela está com morte. Não, eles clamam na primeira frase: homem de Deus, a morte na panela. Tem alguém gritando por você?
Homem de Deus, mulher de Deus. Porque no meio do caos instalado, meu irmão, tem que alguém gritar o teu nome. Tem que alguém gritar por você, porque você precisa ser, pela glória de Deus, alguém que traz paz, alguém que traz equilíbrio, alguém que é pacificador no meio da tribulação. Ser pacificador, nós já falamos aqui, não é ser omisso, não é alguém que, não vou falar. Não, ser pacificador é alguém que enfrenta os desafios com maestria e ainda gera um ambiente de paz e graça no lugar. Então, quando grita homem de Deus, a morte na panela. Ezequiel, que como eu falei com você no capítulo 3, ele caminhava sobre o poder de Deus. E esse poder de Deus lá de 2 Reis 3, a tradução do hebraico é a mão de Deus sobre. Ou seja, ele caminhava com a mão de Deus sobre. Deixa eu falar uma coisa para você. A morte de Cristo no Calvário não deixou só a mão de Deus sobre a minha vida e a sua. A morte de Cristo no Calvário deixou o Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você. Antes que você duvide, será que eu posso profetizar? Será que eu posso declarar? Será que eu posso agir? A sua ação, meu irmão, até quando você não tem tempo para orar, é uma ação direcionada pelo Espírito Santo, porque Ele habita em você. A não ser que você viva na prática do pecado, aí é difícil. Aí é melhor você dar um passo atrás e esperar um pouquinho e tentar ouvir Deus. Agora, fora isso, meu irmão, vai na tua força, vambora, e vai profetizando. Como a pastora Suelen falou, até desanimado, vai assim mesmo, né? É isso. E o profeta faz algo tão simples, irmãos. Versículo 41. Porém ele disse, trazei farinha. Você está vendo aqui Deus falar? Aí Deus falou com o profeta, faz assim. Ou o profeta falou, ai meu Deus do céu, e agora? Para que grita meu nome? Infeliz, para que me achou aqui? De novo eu, gente, faz alguma coisa aí vocês. Não, o profeta falou, porém disse, trazei farinha. E deitou farinha na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum. Era no cotidiano, meu irmão, era no dia a dia, era nas coisas simples e nas coisas mais ousadas, porque o desafio do ciclo da vida está aí, todo dia a gente tem. Hoje está bom, amanhã pode vir um negócio. Hoje está ruim, mas amanhã o negócio muda e fica bom, meu irmão. Tudo muda. Hoje eu atendi um casal no gabinete, eles falaram para mim, não pastora, pode contar esse testemunho, que eu falei com eles, vou contar esse testemunho no altar e vai ser top demais. Eles viram, pode contar. É a Deise e o Arthur, hoje eles não estão aqui, que estão com a família em outra igreja. Mas eles estavam contando, ela veio no final do ano e já tinha conversado comigo. Pastor, estou um pouco desanimada sobre vida emocional. E no dia 25, no nosso culto de Natal, acho que foi 25, foi 16, foi alguma coisa assim, culto de Natal, ela falou que ela estava sentada ali atrás. Pastor Márcio, eu nem contei para ele. Pastor Márcio foi lá e falou para ela assim, o que você está sentado aqui atrás? Você não senta aqui atrás, senta aqui. Ele, irmãos, ele anda a igreja inteira, ele é observador, né? Senta ali na frente. O que você está com essa cara triste? Senta ali na frente. Aí ela falou que veio por obediência e sentou aqui na segunda fileira. Ela ia participar do coral naquele dia. Irmãos, olha o coral. Olha o que o coral fez. Aí ela foi, subiu, cantou no coral. Daqui a pouco ela desceu. Subiu de novo, cantou no coral e desceu e ficou sentada ali atrás da gente, que ela não costumava sentar. O que aconteceu? A câmera estava filmando. A câmera filmou ela no coral, filmou ela ali. Você acredita que o Arthur, que agora é noivo dela, semana que vem a gente vai oferecer extensão de graça, o Arthur viu ela na live da igreja? Ele apaixonou nela na live da igreja, irmãos. Olha, se tem alguma solteira, algum solteiro aí, pode ver aqui na live, gente. Vocês estão vendo alguém interessante? E eles estavam com uma pessoa na casa dele, que era daqui da igreja, que estava visitando a casa dele em Itaboraí. Olhou e falou assim, Arthur, vamos ver o culto. Aí preparou a ceia, eles cearam juntos em casa. Eles ceando, assistindo o culto. A pessoa falou assim, aquela ali, essa menina é uma menina abençoada. Ele, eu olhei ela. Ué, te chamou a atenção? Ele, bonita ela. Ele crente, servo de Deus. Aí o que aconteceu? No culto da virada, irmão, do Natal pra virada, meu irmão, a bichinha tava triste lá atrás. Do Natal pra virada. Aí no culto da virada ele veio e falou pra ela, eu te vi.
te vi na live. Você estava ali sentada assim, usando a roupa tal. Irmãos, aí ele jogou o sambariló e pegou, irmão. Coisa linda! Coisa linda! Aí eu falei para eles, que testemunho poderoso, irmãos. Falei, eu vou contar na igreja. Aí ele, pode contar, pastor, que a gente é muito tímido. Aí ele falou assim, pode contar na igreja. Eu falei, eu vou contar, irmãos. Todo mundo vai querer participar da live, vai querer participar aqui do coral. Encalhado não, irmão. Calhado não tem nessa igreja. Eu já falei, encalhado é quem casou mal. Amém? Você que está esperando no Senhor, minha filha, quando a câmera passar, a pessoa passar, a mídia, essa mídia maravilhosa, que tira a foto da gente de cima, de baixo, de longe, quando eles passarem, Danilo está levando no coração, quando eles passarem, você vai fazer assim, filma eu, tira a foto aqui. Você faz uma pose, porque pode ser que esse homem de Deus, essa mulher de Deus vai ver isso. Se vocês, o pessoal da mídia, vê alguém chateado tirando foto, vocês já sabem que já está comprometido, já está garantido. Sabe, queridos, o que acontece? De um dia para outro, as coisas mudam. Hoje você chora, amanhã você sorri. Tudo passa, meu irmão. Fala para essa pessoa, tudo passa. Aí eu falei para eles assim, meu Deus, que grande colheita, que poderosa colheita. Aí eu falei, Ludmila já veio de lá assim mesmo, ó. Vai, Lud, filma daquele lado lá também, Lud. De um dia pro outro, tudo muda, meu irmão. Vai que você tá andando na rua, alguém te para e fala assim, ó, Deus mandou te dar X valor. Fala, meu, como assim? Foi Deus que mandou. Aí você recebe, meu irmão. Aí muda. É provisão, é um negócio que vem. Como é que eu vou pagar essa conta? Vai pagar e vai sobrar. Essa é a palavra do profeta, meu irmão. Essa é a palavra que tem liberado da tua boca. Mas não tem dinheiro. É 20 pão para 100. É 5 pães para 4.000. Vai ficar racional, meu irmão? Porque a gente tem vontade de ficar. Eu fico tentada. Eu sou uma pessoa que eu penso, repenso, porque mexer com obra, irmão, não é fácil. Mexemos com obra em Teresópolis, meu Deus do céu, você pensa que vai gastar X, você gasta Y. A gente fez essa obra aqui, 2 salas, mais uma sala em cima, piso, e fizemos a arrumação da mídia, todo mundo pode ali ver, uma benção maravilhoso. Tínhamos feito cálculo, ia gastar X, gastamos X, Y, Z e mais o outro abecedário aí que a gente nem conhece. Porque é assim, irmãos. Eu sou muito na palavra de Jesus, né? Aquele que vai fazer algo, calcula bem. Mas tem hora que a gente tem, queridos, que agir por fé. Então eu tô nessa noite aqui, nesse domingo, meio de mês já chegando. A gente já está partindo para o meio do mês, iniciando um novo semestre, ativando a sua voz profética, ativando a sua voz cheia do Espírito Santo, para mudar a atmosfera, mudar o ambiente e confiar que Deus, querido, vai resolver algo que é venenoso, como uma simples farinha jogando em cima, sem estardalhaço, sem fazer show. Opa, para todo mundo, vamos aqui orar, clama, sapateia, guerreia. Não, joga farinha, pode comer. Acabou, gente. Porque é posição. Estou cheia do Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, e eu vou agir como tal. E por último, o quarto milagre relatado aqui, que é o que nós lemos, é o que nós estamos nos prendendo aqui, é esse milagre, aonde Eliseu chega, e haviam essas pessoas com fome, no versículo 42, e de repente aparece um homem de Baal-Salazir. Esse homem traz a sua primícia até o profeta. Ele traz os 20 pães de cevada, ele traz algumas espigas de milho, e ele entrega diante do profeta, e o profeta diz, olha, dá ao povo. Provavelmente aqui os estudiosos vão dizer que esse servo era Geazi, né? Que era o discípulo de Eliseu, o discípulo fiel que caminhava ao lado de Eliseu. E ele fala, dá ao povo, e quando ele diz isso, dá ao povo, Geazi fala, mas olha, o que é isso para tantos? Aqui eu vejo uma coisa muito forte, irmãos. Quando, volta para mim o versículo anterior.
quando Eliseu fala, dá ao povo para que coma. Vai para o 43. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Aí disse Eliseu, aí Eliseu se dirige a ele de novo, e Eliseu agora já não diz o nome dele, irmãos. Você entende que às vezes a gente tem que mudar o tom? Dá ao povo que coma, porque assim diz o Senhor. Você não está entendendo, não é na minha palavra não, é assim diz o Senhor. Quem estava aqui quinta-feira, que pastorzão Léo estava pregando aqui, bradando, eu falei que era mistura de Luciano Sapatinho de Fogo com Luciano Subirá. Não sei porque eu juntei os dois Luciano, mas olha, ele resfriado, ele nos tosse de vez em quando, mas o homem bradou aqui com pressão, irmãos. E teve algumas horas que o olho dele mudava. Se você não assistiu, já está disponível no YouTube. Vai lá e assiste amanhã. Porque quinta de novo a gente tem chamados para adorar de novo. Mas assiste, você precisa assistir essa palavra. É uma indicação minha para você. Você precisa assistir essa palavra, porque essa palavra é para nos ensinar que o chamado para adoração não é só para o ministério de louvor, mas é para mim, para você, é para toda igreja. Ainda que eu venha semitonar, ainda que a minha voz seja taquara rachada, Jesus ama, Jesus recebe, Ele quer me ouvir. E que a adoração é muito além de música, é muito além da canção, é algo muito maior. Faz parte de uma entrega, de um ato de consagração, de quebrantar diante do Senhor, de reconhecer os atributos e o senhorio dele. Então, o nosso querido ali, na hora que estava falando aqui, teve uma hora que ele falou e ele foi repetir. Acho que ele percebeu que tinha algumas pessoas que deram uma cochichada, deram uma desantenada. Ele falou, pare de conversar, porque Deus está falando aqui. Eu cheguei a ficar com medo, irmãos. Eu pensei, será que fui eu, Jesus, que falei? Aí quando eu fui pegar o microfone, eu falei com ele assim, benção, pastor. Aí ele falou assim para mim, eu exortei demais, exagerei. Eu falei, não, necessário. Isso é chamado profético, meu irmão, assim. Tem hora que a gente fala, aí quando não ouvia, você fala, assim diz o Senhor. Você não está entendendo não? Você está achando que é carne? Ei, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, Ele habita em mim, e eu estou falando nele. Olha. Então Eliseu faz isso aí com o homem, com seu discípulo. E aí o texto de 44 vai dizer o que aconteceu. Sabe, eu quero rapidamente falar com você sobre... Eu quero observar com você a postura de 4 personagens que esse milagre ele relata. O primeiro personagem é esse homem que vem de Baal Salazim, no verso 42. Lembre-se, gente, que era um tempo de fome, mas havia um homem que tinha uma provisão. Eu quero profetizar para a sua vida que no tempo de escassez, no tempo de batalha, você vai ser a pessoa que vai ter a provisão. No tempo em que a coisa estiver apertada, você terá a provisão. Não é uma provisão só financeira que eu estou falando, porque todo mundo quer a provisão financeira. Mas eu estou falando de algo muito além, irmãos. Na hora de escassez de palavra, você terá a palavra. No momento em que você estiver num ambiente onde as pessoas estão mortas espiritualmente, estão mornas, você vai ter o antídoto que quebra toda a mornidão espiritual. No momento em que você estiver num ambiente onde houver uma escassez, você é aquele que vai olhar e vai dizer, eu tenho uma palavra, eu tenho algo para os profetas, eu sou aquele que cuido dos profetas. Quem aqui quer cuidar de profeta? Oh, glória a Deus. Eu quero cuidar de profeta, irmãos. Eu quero. Cuide dos profetas. Cuide um dos outros. Fala para essa pessoa do seu lado, eu vou cuidar de você, profeta. Tem um profeta de Deus aí do seu lado para você cuidar. Então esse homem, irmãos, o texto fala que ele vem trazer a sua primícia, ele vem trazer o seu dízimo, e ele apresenta diante do homem de Deus.
Sabe, queridos, no tempo de fome, no tempo de escassez, é muito necessário que haja pessoas fiéis. Esse homem era um fiel na sua entrega, fiel no seu cuidado. Que coisa maravilhosa, irmãos. O evangelho, o verdadeiro evangelho, Jesus disse, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho. Quem que são as viúvas? Alguém que um dia teve e não tem mais. Quem que são os órfãos? Aquele que nunca teve. Às vezes você tem uma viúva aí do seu lado. Você tem um órfão do seu lado. Uma viúva, não só na comparação de alguém que perdeu um ente querido, que perdeu o seu cônjuge, não. Mas eu estou dizendo de alguém que teve algo um dia e que perdeu. E que hoje vive a dor da perda. Seja você o homem fiel que vai trazer o recurso. Seja você a mulher fiel que vai ser a mão estendida que essa pessoa precisa. Para aquele órfão que nunca teve. Tem pessoas aqui que nunca viveram, nunca receberam. Seja você o profeta de Deus, o homem fiel, a mulher fiel, para liberar uma vida sobre essa pessoa. É muito além de financeiro, irmãos. É muito além de financeiro. É de um olhar de fidelidade, de um olhar de graça. Quando esse homem, que nem a Bíblia relata o seu nome, mas ele foi o pivô de todas as coisas, foi aquele que trouxe o primeiro recurso para o milagre. Quando esse homem decide ir até o profeta, ele está indo porque ele ama Jesus, ele ama Deus, ele ama o Senhor. Quando você for fiel em tudo, fiel com a sua boca, fiel com o seu pensamento, fiel com o seu corpo, fiel com a sua vida financeira, faça tudo para a glória do Senhor. Para toda colheita é preciso sementes. E esse homem tinha semente para lançar. Eu profetizo que não vai faltar semente para você lançar, meu irmão. Não vai faltar semente. O segundo personagem aqui nesse texto é o profeta Eliseu, que nós já falamos com tanta graça dele, mas ele se encontra ali num cenário de morte, num cenário de fome por conta da miséria estabelecida, e ele reconhece ali a necessidade de mais um milagre. Aonde você está inserido, que você está vendo que precisa de milagre, mas você não tem conseguido profetizar esse milagre. Sabe o que eu acho tão poderoso aqui também no profeta Eliseu? Porque esse homem, o fiel que veio até ele entregar a sua primícia, não disse para ele, olha, toma a primícia e dá para o povo comer. Não, ele entrega a primícia para o profeta Eliseu. Era um sustento para o profeta, para que o profeta se sustentasse por alguns dias, 20 pães, algumas espigas de milho, era algo pessoal.
Aí André fala assim: o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Então Geazi, quando ele vê a ordem do profeta, 20 pães para 100 homens, ele diz assim: olha, não vai dar. Ele calcula, ele racionaliza. Irmão, eu quero dizer para você, nós corremos esse risco. Quando Deus fala, vai fazer, vai dar, volta a estudar, vai empreender, compra que eu vou te bancar, vai dar certo, dá esse passo de fé, libera essa palavra, não tenha medo. Aí, não é bem assim, não vai dar, não vai dar. Aí você racionaliza. Eu vou falar para você, gente, esse é o personagem que ninguém quer ser. Mas como a gente tem desse discípulo de Eliseu? De verdade, irmãos, nós temos de todos. Nós já passamos por todos. Tem época que a gente é o fiel, tem época que a gente é o profeta, e tem época que a gente é o Geazi, que está calculando, que está pensando, que o pessoal está dizendo vai dar, ouve a palavra vai dar, e você está pensando não vai dar. Não é bem assim. E o último personagem não é um personagem, mas é os personagens. São os 100 homens famintos, que estavam no meio da crise, que estavam vivendo caos. Deixa eu dizer para você, aqui hoje tem gente fiel, tem gente que é o provedor, que já é, tem gente aqui que já é profeta, tem gente aqui que está igual a Geazi, mas aqui também tem gente faminta. Você entende que não é uma fome física que eu estou falando, natural, eu estou falando de algo espiritual. Mas o texto fala que os 100 homens eram famintos. Você já viu gente faminta comer? Gente faminta come assim. Vamos conversar. Esfomeado, desesperado. Olha só, pelo que eu vejo do profeta Eliseu, imagina no meio de 100 homens. Quando esses homens começaram a pegar do pão, Eliseu já tinha tomado uma. Meio profeta Léo ali, né? Já tinha tomado uma. Assim diz o Senhor, distribui. Então ele deve ter enfiado a viola no saco, saído devagarzinho, com vergonha. Toma o pão aí, toma o pão aí, toma. Irmão, deixa eu falar pra você, eu tô falando de coisas que eu já vi acontecer. Eu me lembro quando fomos fazer encontro com Deus, meu encontro com Deus, que a gente chama aqui de renovo, né? Eu fiz em 1995 na igreja Rocha Eterna de Xerém. Foram 200 pastores, pensem só pastor fazendo. Quem não escreveu por renovo, gente, escreve por renovo. E eu me lembro lá, a gente estava em volta de um lago, a gente fazia uns sítios assim, e pensa em pastor chorando, gritando, confessando pecado, uns pecados cabeludo. Eu fui fazer um trabalho com os adolescentes lá em Teresópolis. Aí a gente pegou uma caixa, pegou essa caixa, embalamos ela todinha numa pelúcia preta. Aí todo mundo falou: pastora, o que é isso? Eu falei: essa aqui é a cabeluda. Vocês vão botar aqui as perguntas mais cabeludas que vocês querem fazer, eu vou responder. Pensa, gente, para adolescente. Depois eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu não vigiei nisso, não. Eu não orei para isso, não. Sangue do poder, Jesus da glória, onde eu fujo. Por fim eu falei: a hora já passou, né? Semana que vem a gente termina de responder, porque eu não sabia como responder. E nesse dia no encontro com Deus, em 1995, foi uma ação poderosa. Aquele período, né, 94, 95, veio lavando a igreja, trazendo organização à igreja, esse nível de retiro, desembocando uma onda de avivamento. Foi algo muito poderoso. E logo depois daquilo, 97, 98, nós desembocamos em muitos retiros. Eu perdi a conta de tanto encontro com Deus que eu já trabalhei. E eu fui convidada por um pastor lá de Teresópolis, de uma igreja, a cara de leão, como é que é o nome? Vida Nova, Projeto Vida Nova. E ele foi na igreja da qual eu ainda não era igreja metodista, e ele foi e falou: você pode organizar o meu retiro? Eu falei: posso. Irmãos, a gente foi parar num sítio, mas pensa num lugar difícil, um lugar ruim, um lugar complicado, um lugar difícil acesso, um lugar assim tenebroso. E a gente foi. Quando a gente chegou lá, o sítio, pensa em tudo quanto é nível de consagração de demônio que tinha naquele sítio. Mas foi assim um final de semana bem pesado. Mas quando nós chegamos lá, o ambiente era tão hostil, tão pesado, que o antigo dono tinha feito uns trabalhos de macumba, enterrar uns negócios assim bem pesados. A gente agora não pode falar certas coisas, né, que eu esqueci que tá filmando. E foi assim uma coisa bem difícil. Só que tudo coopera para o nosso bem, irmãos. Aquilo nos fez orar mais. Só sei que no último domingo, no último dia,
Havia uma atmosfera de poder de Deus tão grande, tão grande, tão grande. E para encerrar, o pastor falou assim: nós tínhamos fazendo o retiro 80 pessoas. Aí uma irmã chegou, isso era 10 e pouco, uma irmã chegou no meu ouvido e falou assim: pastora, tivemos um problema. E o pastor foi para a cidade, o celular não pega, o carro dele quebrou, que o outro rapaz já chegou aqui, ele não vai chegar, ele só vai chegar aqui umas 3 horas da tarde. E o que aconteceu? O seguinte, pastora, a gente tem mais ou menos 100 pessoas para comer e a gente tem 15 coxas e sobrecoxa, mas colado 15. Aí eu falei 15, então a gente tem 30 pedaços. Não, pastor, você não está entendendo. A gente quebra, dá, né? Uma coxa e uma sobrecoxa. Aí eu falei 16. Aí ela falou assim: e agora, pastor? Eu falei: tem ovo? Ela: não tem ovo. Eu falei assim: meu Deus. Aí eu estava pregando. Eu estava dirigindo para passar para um outro pastor. E eu passei para outro pastor. Eu falei: eu já vou lá na cozinha para resolver. Falei: pega alguém uma motinha. Vai. Não tem, pastor, não tem. Ninguém tem dinheiro aqui, da gente aqui. Eu falei: meu Deus. Aí quando eu olhei para a panela, o Senhor falou para mim: você não está entendendo? Estende a mão para ir. Eu falei: aí chegando 11h30 e tal. Aí eu falei: minha irmã, você vai fazer o seguinte: você ora em línguas. Não tive a fé do profeta Eliseu, né? Era só botar a mão e falar, não. Mas eu fiz todo um teatro, né? Porque a gente precisa dessas coisas, irmãos. Isso aí, né, dá um negócio bom dentro da gente. E eu falei assim: você sabe orar em línguas? Ela falou: sei, pastor, eu sou da intercessão. Eu falei: então é você mesmo. É você mesmo. Minha irmã, você vai fazer o seguinte: você vai jogar o alho e você vai profetizando. Você vai profetizando. Você já viu pipoca? Que a gente bota os milho. Então esse frango vai pular igual pipoca. Essas 100 pessoas que estão aqui vão comer e vão repetir. Você crê? Eu creio, pastora. Aí a irmã do lado falou: irmã, você crê? Eu falei: irmã, é necessário você declarar, você concordar, porque a palavra de Deus diz que tudo que concordar na terra será ligado no céu. Então é necessário que você diga: em nome de Jesus, eu creio. E ela falou: eu creio, pastora. Ela não cria muito não, mas nada abalou a nossa fé. E nós profetizamos e declaramos. Irmãos, eu não voltei pro templo. Eu fiquei lá fora marchando, como se a minha marcha fosse mudar alguma coisa, irmãos. Mas por quê? Porque não era no meu cotidiano verificar o poder de Deus. E nós fomos, eu falei assim: vamos fazer fila, vamos almoçar. Ai, que cheiro maravilhoso. Porque essas comidas é muito boa, né? De retiro de igreja, essas comidas é boa demais. E aí foi todo mundo fazendo a fila. E aí vai servindo. Aí só tô vendo aqueles frangos bonitos, decorados, o pessoal só saindo. Aí eu comecei a contar, irmão, Geazi, infeliz do inferno, incredulidade. Aí começou, aí passou um prato. Aí eu, 3, 4. Aí na hora o Espírito Santo falou: é sério, né? Aí eu parei de contar, comecei a adorar. Aí o Senhor falou: vai pra fila pra comer. Aí eu fui lá na última da fila. Pastora, não, irmão, tô aqui. Aí fomos, né? Olha, irmãos, a moça que estava servindo, ela mesma botou a panela pra frente numa mesa branca e ela foi tirando. Ela deixou a panela entreaberta, porque ela falou pra mim assim: pastora, eu não podia ficar olhando pra dentro da panela, porque eu não queria ficar nervosa. Então eu deixei a panela entreaberta, eu ia só puxando no garfo e profetizando. Puxando no garfo, eu parei de olhar. Aí ela falou: vem cá, pastora, todo mundo já comendo. Ela vem cá e olha, e a gente chorando. Quando eu abri assim, irmãos, ainda tinha, sabe quantos lá dentro? 16 pedaços. Deus faz, irmão. Então o que eu tô falando pra você não é a história da carochinha, não. Eu vi. A gente fez um trabalho de ação social lá num bairro, em Teresópolis. Olha, já perdi a conta de quantos morros subi, fiz tanto trabalho assim de ação social. E nós fomos fazer um trabalho de ação social. Eu fiz a campanha do leite na igreja. Cada irmão da igreja ia doar 2 caixinhas de leite. E a gente ficou um mês juntando leite. Pensa uma sala cheia de leite. Botei aquilo tudo no caminhão. Subi entrei numa comunidade lá de Teresópolis, que é uma das poucas que é mais perigosa. E nós fomos com respaldo lá da galera lá, que não deixa entrar, mas deu tudo certo, fomos entrando. Quando chegamos lá, nós fomos de manhã, fizemos o evangelismo, para poder distribuir o leite à tarde. E aí o pessoal viria para pegar leite, 2 caixinhas, 4 caixinhas, 6, se tivesse 5 na família, eram 10 caixas de leite que a pessoa ganhava. Então o método era que a pessoa tinha que voltar. Então a gente distribuiu, vale 2 caixinhas de leite, vale. Mas pensa, estou falando numa época, gente, que não tinha computador, não. Estou falando numa época que a gente escrevia lá, no mimeógrafo. Aquele cheiro de álcool que a gente ficava, que delícia, roxo. E a gente cortou aquilo e a gente foi distribuindo de casa em casa. Nós tínhamos uma quantidade X da caixa de leite. Fizemos só jovem.
O pastor nesse dia falou assim pra mim: você é doido pra aquele lugar? Ai, olha, eu vou deixar você aí, Vivi. Mas olha só, eu novinha, irmãos, novinha, vambora. E com os jovens, tudo da igreja, adolescente junto, criança. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu oro pra que se levantem jovens e adolescentes assim. Mas nunca fiz nada sem a bênção do meu pastor, sem a liderança do meu pastor, sem respeitar a orientação do meu pastor. Ele sempre dizia assim pra mim: você é uma menina de fé, você quer fazer, você faz. Eu te apoio, mas não vou lá contigo não. Falei: tá bom, pastor, isso que eu queria, tua bênção. E nós ficamos lá. Daqui a pouco começou a chegar o povo. Eles pegavam a canetinha azul e escrevia: vale uma caixa de leite. A gente começou a perceber, porque o nosso ticket era 2 caixas de leite. Aí chegou uma amiga minha e falou pra mim: olha isso aqui. Aqui, minha amiga, eu já peguei uns 5 assim. A galera por aí tá falsificando os nossos tickets. O leite não vai dar. Só que eu ainda não tinha vivido a experiência do frango. Ali foi minha primeira experiência. E aí era um centro comunitário, tava cheio, a gente no violão, cantando ali, adorando e fazendo momento do culto. Já tinha tido um momento de culto, a gente tinha aceitado a Jesus. E a gente estava no final distribuindo leite e dando um cachorro quente para todo mundo na comunhão. E ela falou assim: não, a gente vai dar um grito aqui. A menina falou: a gente vai dar um grito aqui e vai dizer: olha só, falsificaram os tickets, não tem leite para todo mundo não. Vocês também, a gente está aqui para abençoar. E vocês, poxa. Aí ela falou para mim, aí eu: não, Jesus não faria isso, minha irmã. Jesus ia aí orar e vai multiplicar isso tudo. Aí eu peguei, dei um grito lá e falei: olha só, gente, vamos parar aqui tudo e fazer uma oração. E eu me lembrei como foi que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não fez oração: socorro, Deus, multiplica aqui, me ajuda. Não, a palavra fala que ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, ele levantou e, dando graças, ele liberou. E eu falei assim: a gente está tão feliz de receber vocês, a gente está com as caixas de leite aqui, a gente quer dar graças por essa caixa de leite. Aí todo mundo, só crente, né? Vamos dar, demos ações de graças e tal. Aí eu falei para essa moça, hoje ela está morando em Portugal, minha amiga Gilana. Ela falava assim para ela: Gi, não olha para a caixa, não olha para a caixa, vai pegando e vai entregando, vai pegando e vai entregando. Aí ela pegando a lágrima escorrendo, ela entregando, ela pegando a lágrima escorrendo, ela entregando, irmãos. E todo mundo saiu de lá com a sua caixinha de leite. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O povo que comeu o frango nem soube que comeu o frango da multiplicação. O povo que pegou a caixa de leite nem soube que comeu algo que era debaixo de uma glória de Deus. Não deu tempo da gente avisar. Aqueles 100 famintos que foram alimentados pelos 20 pães, em nenhum momento Geazi passou perto deles e falou assim: olha, come pouco, come devagar. Isso aqui só tem 20, hein? Divide aí. Não! Porque a palavra de Deus é que ia dar, ia sobrar. Então eu fico imaginando os homens. Deve ter homem ali que deve ter comido pelo menos 5 pães, gente. Imagina o desespero de Geazi quando viu a pessoa pegar 5. Sabe, queridos, tem pessoas famintas do que você tem recebido para liberar. Se coloque de pé no seu lugar. Chama o Ministério de Louvor. Quando olhamos para todos esses personagens da qual eu falei aqui, é o que eu disse a você: nós temos de todos. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: que nesse próximo semestre você precisa deixar de ser o Geazi, que está racionalizando e que está incrédulo. Você, se for faminto, se alimenta da glória, mas se torne aquele que vai ser um fiel, que vai trazer provisão. Mas há uma necessidade para esse tempo, que todos nós sejamos vozes proféticas para liberar um milagre, para liberar as portas abertas, para dizer haja luz, para dizer que haja cura, que haja coisas. E sabe, queridos, eu sei que muitos de nós aqui precisam de milagres extraordinários. Eu sei que há pessoas aqui, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que o Ministério de Louvor pode ir entoando, mas eu quero convidar você aqui, porque eu quero fechar esse ambiente de culto, e nós vamos ter só mais uns 5 minutos aqui para fechar, mas eu quero convidar você que precisa de um milagre. Você que precisa de um extraordinário de Deus, irmãos, porque nós vamos clamar aqui por milagre. Nós vamos clamar pelo agir de Deus, vamos clamar para que Deus faça
coisas poderosas na sua família. Às vezes o milagre que você precisa está no ambiente da sua casa, está na vida dos seus filhos. Às vezes o milagre que você precisa é na sua vida financeira. Às vezes o milagre que você precisa é dentro de você. Mas eu convido você a sair do seu lugar enquanto adoramos, porque nós vamos encerrar esse culto clamando por milagres. Se você está na galeria, venha no altar do Senhor, saia do seu lugar e venha. Nós vamos clamar por milagres, nós vamos profetizar o milagre de Deus, nós vamos profetizar o poder de Deus disponível.